Bom dia, galera. Professora. Bom dia. Bem? Tá todo mundo bem? Os familiares? Graças a Deus. Isso aí. Isso é importante nesse momento que estamos vivenciando, né? Só esperar guardar essa galerinha chegar. Restante. Olha a foto da Gabriele, gente, que menina estilosa. Como estamos? Fala, Osmar, bom dia! Tá sério? Sono. Sono, uma hora Bom dia, dessa, professor. rapaz. Bom dia. Bom dia. E aí, Oliver? Ih, o Pedrão. Agora eu tô vendo o Pedrão. Bom dia, Pia. Bom dia, professora. Vocês estão com sono uma hora dessas? Que é isso? Já 8 da manhã, tá todo com cara de Eu sono. não tô não, professora. Oi? Eu não tô não, tô ativaço. Ah, é? Eu não tô, não. Ah, Tô tem quase muita gente morrendo com aqui. cara de sono. Que é isso? Ah, a Julie tá rindo lá, só. Tá rindo de quê, Julie? Fala pra mim. Conta pra gente. Fala, Julie. Ah, Guilherme, bem-vindo também. Muito bem. E aí, assistiram a videoaula? Hein, galerinha? Tá oscilando aqui, ó. Hello? Tá oscilando, né? O tela tá travando um pouco pra mim, professora. Tá travando, né? Agora não foi muito não, mas tá... Tá oscilando aqui, mostrou ali, tá oscilando. Vamos ver se a gente consegue fazer essa vídeo. Ai, meu pai, quando começa a oscilar. De manhã é complicado, porque é muita gente usando, né? Acaba oscilando. E aí, ninguém responde. Alô, cadê vocês? Júlia ingressando. E aí, gente? Estão me ouvindo? Bom dia, professora. Sim, só tá travado com a voz meio de robô. De manhã é horrível. Tem dia que começa a oscilar. Aí é brabo. A sua aula nunca travou com a gente não, professor. É, mas travou ontem com outra turma. Eu tava falando e tava... Ai, meu pai. Tomara que a gente consiga fazer. Então, aí perguntando, né? Sim, professor, pode começar. Vocês estiver travando, vocês me avisem, porque às vezes não dá para perceber aqui. Vocês conseguiram assistir a videoaula? E aí, porque ficaram mudos quando eu faço a pergunta, gente, vamos lá. Professora, eu não consegui não, porque minha internet está toda hora caindo. Merda. Tá caindo, né? Tá oscilando, sim. Estão conseguindo me ouvir? Tá oscilando. Estão conseguindo me ouvir, gente? Alô? Bom dia. Tá ouvindo sim, tia. Tá ouvindo. Ok. E aí, hoje nós vamos falar justamente sobre como a AIDS afeta o organismo humano. Professor. Como a AIDS afeta o organismo humano. E aí? A gente muito lembra que na... Professor, não tá entendendo nada. Tá Não ruim? dá para entender o que a senhora tá falando. Tá, vamos Muito lá. ruim. Tá oscilando, né? Tá, vamos ver se consegue ouvir agora. Nós vamos falar justamente como a AIDS afeta o nosso organismo.
Lembra que nós achamos estranho, né? Falei assim, professora, nós falamos sobre infecções sexualmente transmissíveis. Estão ouvindo, gente? Consegue ouvir? Conseguem ouvir? Sim. Tá. Sim. Sim, professora, continue. Tá. E aí, vamos lá, né? Então, nós falamos semana passada sobre, né, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS não foi mencionada. Isso professora, por que a AIDS não foi mencionada, né? E aí tá aí o porquê. Porque ela tem um capítulo, que é o capítulo 20, só para ela, né? Só para ver o tamanho do problema, né? Da situação da AIDS. E a AIDS no mundo inteiro, gente, está assim, preocupante. Só que isso não fica saindo na mídia. Então, tem pessoas que nada, isso é só lá fora. Não, comigo não acontece. Uma vezinha só não vai ter problema. E tem, né? Porque essa uma vezinha só, se você entrar em contato com uma pessoa contaminada, ou, né, uma transfusão de sangue, ou contato com objetos perfuro-cortantes, né, como agulhas, seringas, até o barbeador emprestado do seu primo, né, já é um adulto, você não sabe com quem ele anda, não é verdade? É preocupante. Certos objetos, gente, a gente não deve compartilhar, tá? E então é esse detalhe, né? E aí as pessoas dizem, que isso, professora, nada demais, eu fui para a praia, as meninas, né, vai se depilar lá, foi para a praia, e aí os pelos pubianos começam a se desenvolver, né, Francisco? Francisco já começa a rir, olha só. Pode falar, não estou falando, vai estar falando besteira, olha só. E aí precisa se depilar, e aí pega emprestado da tia, pega emprestado da prima, ou da irmã mais velha, né? E aí não é legal certas coisas, realmente, objetos, a gente não deve compartilhar, tá? E nem pegar emprestado. Tem que ter esse cuidado, porque a gente não sabe, né? Vai lá que sua irmã mais velha, sua prima, sua tia, sei lá, né? Teve relações com uma pessoa que estivesse contaminada, por exemplo. Não é verdade? Então, meninos e meninas, nada de pegar presto-barba, né? Os meninos faziam barba e as meninas para fazer a barba lá embaixo, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, né? Então, e aí, o que vocês acham de quem assistiu a videoaula? Quando a gente fala sobre vírus. Para de rir, Francisco. O que vocês acham? E aí? Júlia falando também, para de rir. E aí? O Pedro também, eu sei que assistiu, ficou... Não entendi a pergunta, professora. Vamos lá. Quem assistiu a videoaula lá? E aí? O que vocês acham? O que seria, no caso, o vírus, a forma estrutural do vírus? Quem lembra aí? Quem assistiu a videoaula? Nós vimos que são seres muito pequenininhos, né? São tão pequenininhos e danados. Eles nem sequer têm uma composição celular, porque os seres formados por células, eles têm o material genético DNA e RNA, e eles não. Professora, Oi? se um vegano pegar um vírus, ele pode matar o vírus? Porque também é um ser Vegano? vivo. Vegano? O seu hábito alimentar, na verdade, Oliver, não apesar de que Eu não a sou não, alimentação professora. é um dos fatores bem marcantes, né, importantes, né? Tanto que a AIDS ela cresce no meio da população mais carente, né? Mas não necessariamente é um dos fatores que vai sozinha servir como uma prevenção. A alimentação, sim, é importante. Independente dele ser, né, onívoro, vegano, independente, tá, Oliver? Nesse caso aí, não vai necessariamente, pelo fato de simplesmente ser vegano, resolver a situação. Seria maravilhoso. Aí todo mundo ia passar a ser vegano. Apesar que eu me amarro uma carninha, o Oliver. Pois é, professor. Um peixinho. Também. Né? Um churrasco. Professora, é tão fácil se prevenir para que parar de comer carne. Não é? Exatamente. Tem várias formas de prevenção, né? Qual é a melhor dela, gente? Qual é a melhor Não dela? transar. Usar camiseta. Para de chutar, Usar camiseta. Ser virgem é melhor. Não vou testar mais nada. Muito bem. Quem é virgem, quem não tem relações sexuais, está tranquilo, né? Tá, não, Agora, professora. Eles prestam barba. tem relações Faca. sexuais, quem tem relações sexuais
tem que se prevenir. A melhor forma é usar a bendita camisinha que vocês conheceram, né? Mostrei lá, né? Chocolate. Fosforescente de preferência. Fosforescente. Então, mas aí aquele detalhe, né? É só isso? É só através do ato sexual que se pega AIDS? Pega o HIV? Não, Não. é através É de só- contato sanguíneo. Isso, por exemplo, de mãe, a mulher está grávida, né? E ela é soropositiva, ela tem o vírus, então ela pode passar, né, para o seu bebê durante a gestação, apesar do que existe um coquetel específico quando ela é diagnosticada, né, a gestante como sendo soropositivo, portador do HIV. O que acontece? Ela toma um coquetel específico para o De bebê. retroviral, né, professora? Isso, exatamente. É específico, tá? Para gestante. E aí isso quer dizer, então, que não necessariamente é uma lacuna, tá? Tipo assim, se ela tá grávida e ela tem o vírus, o bebê vai nascer com o vírus? Não. Ou pode nascer. Tá? Então, por isso, nessa dúvida, aí vão optar pelo parto cesárea, que é uma forma de estar cortando, mas está sempre controlando, né, o contato do sangue materno com o sangue do bebê na hora do nascimento, né? Ela não vai poder amamentar o seu bebê, porque foi comprovado que através do aleitamento, né, se passa. Tanto que teve assim que, lá há muito tempo, né, gente? O HIV é uma doença muito antiga. E assim que começou surgir no auge, né? Existia, era muito comum, amas de leite, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Aí, assim, começar pelas escravas, né? Que amamentavam as crianças, né? Brancas e tudo. Mas depois, assim, era muito comum pelo seguinte, digamos, eu tive um bebê, mas às vezes acontece de eu não ter leite suficiente para amamentar o meu filho. E a minha vizinha, minha amiga, ela tem no caso, né? Ela tem bastante leite. Então, eu poderia facilmente pedir ela para amamentar o meu filho, já que eu não produzo leite suficiente. Às vezes acontece isso, tá? Então, eu poderia pedi-lo para amamentar o meu filho? Antigamente, sim. Mas, se tratando, depois foi descoberta a situação que, através do leite materno, a gestante, a mulher, né, ela é capaz de transmitir através do leite materno, então se cortou isso, foi proibido, tá? E quando vai fazer uma transfusão de sangue, né? Eu quero ser doador de sangue, legal, show de bola. Mas aí é feito você pela primeira vez, então toda vez aquele sangue, né, é retirado, vai levar para o laboratório, vai fazer vai uma série de exames para ver se você não tem hepatite B, hepatite C e uma série de outras doenças. Coronavírus. HIV. Oi? E agora o corona. Entrou na lista o corona, exatamente. Bom dia, Sheila. Bom dia, pessoal. Estou gostando de ver a grande maioria com a câmera ligada, isso aí. Né? Como já foi falado, pedido inúmeras vezes, ordem da dona Rose, falado na reunião de pais. Os alunos precisam estar com as câmeras ligadas, o microfone desligado. Quando for falar, ligue. E se tiver algum problema na câmera, eu tenho alguns alunos aqui anotados, aí precisa entrar em contato com a coordenação ou com o próprio professor, tá? Mas eu quero que todos mantenham suas câmeras ligadas para a gente ver que realmente o aluno está ali presente, participando. Desligar a câmera é muito fácil. Eu não sei se você está prestando atenção, se você está ali naquele momento, poderia ligar, desligar e estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, menos assistir uma aula. E até mesmo porque, né, quando nós fizemos o levantamento de participação na plataforma, aqueles alunos que mantêm as câmeras desligadas, o professor não vai aceitar. Então, não vai computar a presença dele ali. E aí, depois, eu não quero reclamações posteriores, porque vocês já estão sabendo que precisam manter a câmera ligada. Muito bem, conto com a colaboração de todos vocês. Andei sumido um pouco das videoconferências, porque eu e a Lúcia estávamos na escola resolvendo problemas burocráticos. Então, não tinha como. Espero que não tenha acontecido nenhum problema. Ou muito bem, tá? Conto com a participação e interesse de todos vocês, tá bom, gente? Um bom dia, tá?
Prestem atenção na aula. Boa aula. Muito obrigada, Sheila. Só uma coisinha, pessoal. Os volumes, tá, já estão sendo entregues. Hoje, se eu não me engano, é o 8º ano. Mas se por acaso você não puder ir no dia que está marcado, você pode ir outro dia. A gente fez esse esquema para evitarmos aglomerações. Posso nesse dia? Eu posso em outro dia? Sim, pode, tá? Mas não Ju, qual é o horário mesmo para buscar? Meu amor, na parte da manhã é de 8 ao meio-dia e na parte da tarde é de 1h10 até as 5, que é a hora que a escola fecha. Obrigado. Ok? Obrigada, Sheila. Os professores já vão estar na nossa pastinha? Então, Sheila, dos professores na escola, amanhã na escola, então eu vou separar. Mas já está lá o do professor. Qualquer coisa, se você for hoje ou amanhã, aí já vai estar separadinho amanhã, porque nós vamos estar lá. E se você for antes disso, você pode falar com alguém lá que eles entregam o livro. Já tivemos professores que já foram lá e já pegaram. Sim. Nós não tivemos tempo de separar, amiga, tá bom? Não, tá Mas você tranquilo. indo da escola pode falar e pega, tá? Tá bom então, meu amor. Beijo grande. E aí, gente, vamos lá. E aí, nós paramos aonde? Do aleitamento, né? Lembram disso? Então, Tá falando sobre transfusão de isso, a transfusão de sangue também, exato. É feita uma análise desse sangue, né? Para ver se não tem algum tipo de doenças. Inclusive, agora vai entrar o Covid também, né? Então, bom, o vírus, vocês viram a imagem do vírus HIV? Gente, é bonito pra caramba o danado, é muito bonito, né? Ele, na verdade, ele consiste em uma cápsula, né? Ele é muito pequenininho, gente. Nós temos vários seres patogênicos, como fungos, bactérias, né? Protozoários. Professora, mas é verdade mesmo que ele trouxe daquele formato, exatamente? Um negocinho de ferro com um cristal na cabeça? Isso, não é possível, tem que estudar isso, tem compromisso. Então, aqueles cristais é justamente, admitir aqui o Daniel, aqueles cristais são justamente para poder que vai fazer a conexão com a célula hospedeira. É aquela estrutura que faz a conexão de ligamento, né, com a célula hospedeira. Se ele não tivesse aquela estrutura, ele não conseguiria se ligar à célula hospedeira. Engraçado que ele, na verdade, ele tem um capsídeo, né? Ele tem uma cápsula, né? E essa cápsula é de proteínas, ela tem proteínas aderidas ali e nós temos o quê? Lipídios. É o que está mencionando na questão do Covid. Por que usar sabão? Claro, peraí, o HIV é outra forma, né, de contágio. Mas por que do Covid, estamos falando de vírus, por que o Covid, você lavando, né, a mão com qualquer sabão? Tem que ser um sabonete específico. Eu vejo, gente, que bobagem. Negócio de sabão de coco. Fazendo propaganda de sabão em pó específico para eliminar o Covid. Gente, não existe nada disso. É qualquer sabão. Você não tem quem o pobrezinho compra aquele sabão em barra. O negócio é lavar as mãos com sabão. Por quê? O sabão, ele vai destruir, tá? Totalmente aquela cápsula, que todo vírus ele é formado por uma cápsula, Maria. Deixa eu admitir aqui a Maria. Por uma cápsula de proteínas e lipídios. Lipídios são o quê? Gorduras. E o sabão polar, gordura apolar. O que acontece? Ocorre a destruição dessa estrutura. Destruindo essa cápsula, destrói o vírus. Por isso que usar o sabão, tá? Qualquer sabão é apropriado, tá? Então, e aí no caso, né, como você estava mencionando, essas estruturas que parecem uns chifrinhos, né? Então, é para ocasionar a conexão com a célula hospedeira. E esse vírus, esse ser, ele é assim, ele, por sua vez, ele não pode ser qualquer outro ser, bactéria, fungos, né? Os protozoários e os demais seres, eles são formados por células. Já no caso, por que o vírus ele é considerado acelular? Em português significa negação. Por quê? Ele não é formado por uma estrutura celular. Como assim? Ele é tão danado que ele nem sequer é formado por uma célula. Como é que você pode dizer isto? Porque toda célula ela tem o seu material genético, DNA e RNA, os dois. O vírus não, ele só tem um ou outro.
Ou ele tem DNA como material genético, ou ele tem RNA. Então, O que o HIV tem? oi? O que o HIV tem? Ou ele tem no material genético DNA ou o RNA. Ou um Isso ou não outro. varia de tipo de vírus para outro tipo de vírus, não é? De Isso. bichinho para bichinho? Isso, olha só, Francisco, se ele tem os dois, ele sozinho seria capaz de se multiplicar. Entendeu? Sozinho. Mas como ele Entendi. tem ou DNA ou RNA, isso Ele faz precisa de uma dele célula, né? um parasita obrigatório. Ele tem que parasitar uma célula viva para poder conseguir pegar. Por exemplo, se ele tem DNA, ele vai pegar o RNA da célula que ele está hospedando, que ele está parasitando. Entendeu? Ou vice-versa. Então, como ele tem ou um ou outro, isso faz dele, né, um parasita, digamos assim, obrigatório. Ele precisa necessariamente parasitar uma célula, seja animal ou seja vegetal. Ué, eles também parasitam. Não, estamos falando do HIV que vai parasitar um vegetal, mas estamos falando de vírus no geral, entendeu? Porque tem, por exemplo, o vírus que ataca a célula do tabaco. O tabaco é a planta do cigarro que produz o fumo, né? Então, tem um vírus específico que vai parasitar. Então, estamos falando agora como no vírus, no geral, né? Tem vírus que atacam também qualquer tipo de célula, seja animal, seja vegetal. Mas agora falando sobre o HIV, obviamente, né? De preferência uma célula humana, tá? E aí existem várias controvérsias, né, gente? No caso, quanto ao detalhe do HIV. Há quem diz que ele foi um vírus criado em laboratório, há quem diz que ele veio do macaco, e aí se proliferou, né? Os Eu ia te vírus perguntar isso agora, se a mutantes. senhora tem noção da origem dele. São seres mutantes. Há controvérsias, tá? Então, assim... Professora, isso significa que hoje a gente não teria uma doença ruim se alguém não tivesse feito Vuk com macaco? Não é Vuk, cara. Alguém deve ter caído na porrada com o macaco. Mas olha sangrou. só, vamos lá falar a Sei lá. verdade? Não podemos... então vamos eliminar todos os macacos. Não, como teve um período da febre amarela. Gente, olha, o que a gente ouvia falar era a morte de vários macacos. Olha que estupidez. Não é assim. Veja bem, estão conseguindo me ouvir, gente? Estão conseguindo me ouvir? Ou está travando aqui? O Francisco ficou travado aqui? Sim, professor, alto claro. Sim, Tá. professora. Eu consigo só. te ver, mas não vejo você se mexendo. Tá travada a imagem. A minha? Agora destravou. Eu tô vendo se mexendo. Tá, estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. É porque vocês estão acostumados comigo na sala de aula, eu me mexo pra caramba, e aqui fica difícil, né, se mexer o tempo todo. Vamos lá. Aí o que acontece? Lá na natureza, todos os animais, eles têm as doenças, também tem os vírus, os fungos, as bactérias, protozoários, né, deles, específico deles. O problema que está acontecendo, o segundo dos detalhes do HIV, é que assim, vocês viram até na reportagem na Globo, estava mostrando esses dias, plena pandemia, os caras indo lá na mata para pegar os bichinhos para vender, né? Tráfico de animais. E quantos bichinhos morrem nesse período? Só que quando eles vão lá, pegam o bichinho da natureza, ele não passa, como é um tráfico de animais, eles não passam por uma especificação sanitária, inspeção sanitária, né? Eles não passam nas mãos de nenhum veterinário para examinar, fazer exames. Então, ele sai da mata diretamente para as lojas para serem vendidos clandestinamente, entendeu? E aí você não sabe o que ele tem. Se ele estava doente, aparentemente você não sabe. E aí o que dizem, no caso, é que um desses macacos, ele estava, né, com um tipo de HIV, porque existem vários subtipos, assim como da gripe, né? E aí, o vírus, por ser um ser mutante, ele parece que ele mordeu o cara lá que estava pegando ele. E aí, nessa pessoa que ele levou a mordida e tal, esse vírus entrou na corrente sanguínea, né? E acabou assim, como é que se diz? Sofrendo uma mutação, porque essa é a característica dos vírus, são seres mutantes, né?
todos os vírus, no geral, são seres mutantes. Por isso, por exemplo, para vocês, se é para vocês, gente, nós não temos um remédio para gripe. Aí você, como assim, professora? Não temos remédio para gripe? Quando eu estou gripado com É coriza, porque ele minha muda. mãe... Oi? É porque ele muda praticamente a 2 horas. Não, olha bem, olha o que eu falei. Nós não temos, por eles serem mutantes, nós não temos um remédio para matar o vírus da gripe. Mas você não vai lá na farmácia, não compra comprimido, não compra xarope e tal. Oi, peraí. Você vai lá na farmácia, tá gripadérrimo, né? Tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo, É por causa do aquela coriza, sintoma. nariz escorrendo. Ai, que nojo, né? Aquele mal-estar. Peraí. Esses medicamentos é para combater os sintomas e não o vírus em si. Então, nem sequer para um O vírus... vírus sai gripe. naturalmente do corpo, né, professor? Isso. Só que... Ele se multiplica, depois sai. Exatamente. O que vai acontecer com o vírus HIV é que, como ele está constantemente se modificando a sua estrutura, até Ninguém quando chega a um tenta remédio rápido. descobrir um tipo de medicamento para combater um tipo de vírus, ele, pum, já mudou. Já tem mais. E está mudando o tempo todo. Isso dificulta, né, a encontrar um medicamento, uma vacina, né? Daí fala assim, existem os coquetéis. Gente, existe até o número 5. Isso eu estou falando porque nem eu sabia, tá? Nos livros não vem falando isso, não. Tem um palestrante, né? Só que agora ele está muito ruim. Volta e meia a gente se fala assim. Ele tinha HIV, ele não sabia. Olha bem o detalhe. Existe a forma, lá no livro de vocês, na página 186, né? Ele vem mencionando o seguinte. Imagina, no caso, ele saiu, né, com uma pessoa e o que aconteceu? Tinha um vírus, essa pessoa com quem ele teve relações. Né? Foi lá, aconteceu e tal, uma festa, e aí o negócio, né, aquela dança, aquela coisa toda, e daí nós fomos para um motel. Na hora de camisinha, na hora que tá batendo tesão, tu vai pensar em camisinha? Tu não pensa. Aí quando foi ver, rapaz, já aconteceu o negócio, foi aquilo, naquilo, beijo daqui, mão daqui, e aí, pum, aconteceu. Naquele tesão, né? E o tesão, Professora, eu não entendi nada. Oi? Professora, repete tudo de novo, porque travou. Por favor, travou tudo. Tá. Você quer me ouvir falar besteira, né? Você quer me ouvir falar besteira, né? Vou te dizer. Não, mas já travou mesmo. Professora. Travou, professor, não tô conseguindo entender. Tá bom. O Pedro já tá rindo. Já tá rindo de quê, Pedro? Ele ouviu, professor, não ouviu. Ih, tá travando? Tá travando aqui ou só lá no Francisco, gente? Travou aqui? Estão me ouvindo? Pedro, tá me ouvindo? Júlia? Ih, travou aqui ou travou aí, gente? Ai, Júlia. Tá travando. Deixa eu ver aqui essa... Tua imagem tá travada. Tá Agora travando? eu tô te ouvindo. Destravou Tá, agora. tá. Vamos lá, então. Sua imagem continua travada. Tá instável. Destravou também. Destravou, né? Tá bom. Tá aí, vai e Destravou. volta. Tá, vai e volta. Então, eu tava falando, né? Que ele tava mencionando que ele, numa festa, ele, né? Aquela coisa toda, aquela mulher, aquela coisa toda, e beijinho aqui, mãozinha lá, mãozinha, aí bateu aquele tesão. Aí saíram da festa, foram pra onde? Pra um motel da vida, né? Aí chegou lá, tu vai pensar naquele tesão louco, tu vai pensar em camisinha? Ele pensou nada. Claro, professora. Oi? Professora, Claro que sim. mas esse cara é um animal, moleque, porque ele não sei lá, pensa né? na camisinha, tá Mulher ligado? bonita, Tá, que ele tipo, falou que a é mulher é linda. bestial, Ó, tá irado, cara. Cadeia do carro, tá ligado? Pois é. Bom, ele falou que foi no motel, ele falou, não deu detalhe que foi no carro e como é que foi. Né? Sei que bateu, que tesão, ele cadê que vai lembrar de Bateu o camisinha? carro. Pois é. O problema todo, né, é que a mulher linda, maravilhosa, cheirosa, muito bem vestida, não estava escrito na testa HIV ou soro positivo. Rapaz, ela estava com HIV. E aí, o que acontece? Ele, no caso, falando, né, que ele sempre se alimentou bem, por isso, olha, a alimentação, né, ele dormia bem, ele gostava de jogar bola aos finais de semana, né, fazia caminhada. Então, quer dizer, ele tinha uma vida, né, tranquila.
Então, o que aconteceu? O Ativa, sistema né, imunológico dele, ó, estava lá em cima. Então, ele não, no caso, quando o vírus entrou, já estão correndo contra o tempo. Gente, que corre esse tempo. E aí, o que aconteceu? O vírus ficou na forma latente. O que é a forma latente? Quando ele entra no organismo, o organismo, o sistema imunológico lá em cima, e ele encontra uma resistência. Então, ele fica encapsulado. Entendeu? E aí ele pode ficar nesse tempo sem manifestar nada, durante anos. É o que nós chamamos de janela, no livro de vocês, janela imunológica. Meu bebê querendo subir aqui. Janela imunológica. O que é isso? É quando a pessoa pega, adquire o vírus, ela não manifesta porque fica na forma latente, o vírus encontra uma resistência nesse organismo, né? Aí essa janela imunológica é o pior que tem. Sabe por quê? A pessoa não sabe. Ela vai fazer o exame e aí chega lá, aí, por exemplo, faz o exame. Gente, não adianta. Vou usar o Pedro como exemplo. Pode, Pedro? Na forma latente transmite. Pode, Pedro, usar como... O Oliver, vou usar o Oliver, não. Olha só, na forma latente... Professora, na forma latente transmite o vírus? Transmite, esse é o problema. Vamos lá, digamos lá, o camarada foi lá, teve relações sexuais com a mulher e tal, e aí pegou. Aí o amigo dele, cara, tu é maluco, tu transou com a mulher sem você nem conhece, sem camisinha. Aí ele ficou preocupado, ai meu Deus, eu vou lá fazer o exame. Gente, não vai adiantar nada, sabe o que vai acontecer? Vai dar negativo. Tem que ser 3 a 6 meses. É que nem o corona, Bem, né, professor? de 3 a 6 meses depois dessa relação sexual desprotegida, né? Para fazer o exame. Por quê? Tem que ter tempo para o vírus se multiplicar. Professora. Senão não vai aparecer. Então, parada arriscada. Professora, mas para que arriscar? É só começar a se tratar. Peraí. Volta, Pedro. Fala, quem é que estava falando? Sei lá, 1 hora depois de ter feito merda. Mas depois de ter feito merdinha, qual é o detalhe dele? Qual é o detalhe? Usar camisinha nesse período. Entendeu? Porque não adianta ele lá fazer o exame e vai dar negativo. E se a camisinha furar também acontece? Ah, com certeza, meu bem. Com certeza. O professor hoje me perguntou se tiver fura. Oi? Como é que é? Fala. Ih, temos 7 minutos. Ai, que hora chata. Estão conseguindo me ouvir, gente? Ô, professora. E se a camisinha furar na hora da... Mas esse cara é muito azarado. Acabou, Porque, ficou o quê? acabou. Pra camisinha furar, ele ficou o quê? Meia Se a hora, camisinha- muito azarado. Muito. Ou ele não soube usar. Meia hora brincando, né? Lembra de Porque no apertar ensino mesmo. a pontinha da camisinha até desenrolar no Mas meio? aí teria furado antes. Teria furado na hora H. Um detalhe, né? Quem é que estava fazendo uma pergunta aí, quando travou um pouquinho? Quem foi? Eu. Professora, todo Peraí, mundo deixa já o Pedro perguntou. falar então. Fala, Pedro. É o Pedro? E a senhora deu exemplo. A senhora deu o exemplo lá do cara que só vai pegar no exame se for de 3 a 6 meses. Mas se durante esses 3 a 6 meses ele não pode começar com retroviral? Não é uma chance de acabar com o vírus? Não pode. Porque para ele começar a tomar o medicamento, Pedro, ele tem que ser diagnosticado, tem que ser comprovado. Mas veja bem o seguinte, nesse período, ele tem que usar o quê? A camisinha. Porque nesse período é o que nós chamamos de janela imunológica. Ou seja, ele tem o vírus, ele não sabe. E aí ele não se cuida. E aí que é o perigo. Ele passa o vírus para os outros. É a tal janela imunológica, entendeu? Gente, o que mais tem é janela Se imunológica. você tiver uma dúvida... Gente, Mas, tipo, usar se... camisinha. Você está tendo relação sexual com uma pessoa que você não conhece? Até dependendo se você conhece, você tem certeza que ela só tem relações com você? Entendeu? É muito perigoso. Professor, mesmo assim, não é só usar um negócio, professor. Que não Repete, pega. Francisco. É só... Gente, pode falar. Não é só usar a camisinha que não pega de qualquer jeito? Só usar a camisinha. Mesmo não conhecendo, sabendo que a pessoa tem HIV, AIDS.
Então é coisa mais simples, as pessoas fazem cada... Pois é, tem que usar a camisinha. Aí deixa eu falar sobre esse palestrante lá. Eu gostaria um dia ver se conseguia trazer para a escola, se ele tiver legal, né? É muito legal, gente, pelo seguinte, ele traz tudo, ele traz pessoas, né, do grupo, ele tem um grupo, tá? Eles recuperam pessoas que, às vezes, o que acontece? Quando o pior de tudo é você adquirir o vírus e ficar isolado, né? Então, eles fazem um trabalho, né, de acolhimento com essas pessoas. No caso, ele dá palestras, né, explicando e tal. E aí ele estava mostrando, ele trouxe as caixas de medicamento. Gente, só tem até o número 5. Como é que você começa a tomar o retroviral? Mas então começa a tomar esse tal de coquetel. Gente, tem até o número 5. Você fez o exame, diagnosticou, que número você começa? Você começa com 1, depois vai para o 2? Depende. Quando você faz o exame, ele vai ter que ser feito um outro exame. Primeiro, que para ser diagnosticado, se você tem o vírus, ele tem que ser repetido 3 vezes. Ué, não é só o primeiro? Não. É repetido 3 vezes para poder sair o resultado para a pessoa. Aí vai passar por psicólogos e tal. E outra coisa, depois disso, depois de confirmado que ele tem o vírus, é feito um outro exame para saber qual é a sua carga viral. Porque, às vezes, tem pessoas que têm o vírus e demorou tanto a ir no médico a fazer tal exame, que, às vezes, já começa no estágio 3. Ele já começa, dependendo da carga virótica, ele já começa com o número 3 do medicamento. Aí fica revoltado da vida e começa a beber e tal. Bom, não vai surtir efeito mais aquele medicamento, né? E aí a carga virótica, sobe. A imunidade desce. A carga virótica sobe e a imunidade desce. Aumentando a carga virótica, então. E o que vai acontecer? Ele já passa por número 4. E aí o que acontece? Ele começou a fazer o tratamento, depois se revoltou e começou a beber, danou-se. Quando ele for ver a sua carga virótica, nem o número 5 já resolve mais. E aí vai fazer o quê? Meu amor, senta e chora. E só tem até o número 5, só tem esse coquetel até o número 5, e dependendo da carga virótica, meu amor, ele vai continuar tomando 5, mas não vai surtir mais efeito. Para isso é psicólogo, né, professor? Oi? Por isso que ele tem que passar pelo psicólogo, né? Exato. Preparar a pessoa psicologicamente, se ela for morrer. O que esse coquetel vai fazer? Vai dar uma sobrevida. Tem cura? Ainda não. Tem testes com células-tronco. Lá no início do livro de vocês, se vocês derem uma olhada, existe cura para AIDS. Né? Ele vem falando que teve 2 casos. Então, já podemos dizer que tem sucesso? Podemos comemorar? Ainda não. Porque se trata apenas de 2 casos. Tá? Onde surtiu efeito o transplante. Teve um cara que se curou espontaneamente, professora. Com células-tronco. Legal, né? Pelo menos. Né? Agora... Foi chá de boldo, pô. Espontaneamente. Gente, de peru. O que tem a ver AIDS e a pobreza? Tem alguma relação? 1 minuto e 29. Tem tudo a ver. Estão conseguindo me ouvir? Acesso a um monte de coisa, não tem acesso a nada. Tem tudo a ver. Por quê? Aí os caras não sabem como é que previne e pegam AIDS. Isso. Primeiro que ele não tem uma boa orientação. Ele, né? No caso, ele é condições de morador de rua, gente. Como é que o morador de rua ele vai ter direito, acesso à prevenção, como camisinha, né? Higiene, uma boa alimentação, tudo isso influi, né? Então, o morador de rua ele vai ficar extremamente prejudicado, né? Estamos falando de questões sanitárias, estamos falando de questões de alimentação, né? Ele fica mais vulnerável. Mas eles não vão para abrigo, né, professor? Mais exposto. É complicado. Isso aí é uma outra questão bem complicadinha, né? Vou trabalhar com isso quando eu crescer, porque a gente vai ver, vou descobrir a cura toda. Isso, mas preservativo tem é gratuito, a distribuição é gratuita lá no posto de saúde.
Mas como Oliver, eles não tudo têm bem? acesso a uma Oi? Oliver, desliga orientação o sexual, microfone. entendeu? Eles, que nada, isso é bobagem, né? Porque não tem uma orientação sexual.